pessoal, eu estou aqui para contar para vocês algo que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito para falar. E quem me conhece, quem me conheceu, sabe que eu tenho procurado me manter na presença de Deus ultimamente, porque estando eu trabalhando com os meus trabalhos em EVA na minha casa, que foi um dom que Deus me deu para estar fazendo, e do ladinho da minha cama, trabalhando, eu ouvi a voz de Deus que falava direto ao meu coração. Era como se Ele me chamasse e dissesse: filha, está na hora. Eu te quero de volta aos meus pés. Eu te quero de volta aos meus braços. E não foi ninguém que veio me falar nada. Eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração. E era tão forte que eu caí de joelhos e disse: Pai, eu estou de volta. Para mim, hoje, pensando, é um privilégio poder ter ouvido essa voz. Porque, ao contrário, na minha mente, no meu coração, jamais eu retornaria para lugar algum. Com relação a coisas espirituais. Porque estava descrente por muitos, por N motivos. Mas naquele dia, ao ouvir aquela voz, o meu coração não resistiu. E eu me ajoelhei em cima dos EVAs que ainda estavam ali. E falei: Deus, eis-me aqui. Nada sou, não sei nada. E preciso aprender tudo. Então, eu senti Deus ali comigo naquele momento. E a presença dele encheu a minha vida e o meu coração até hoje. E desde então eu tenho buscado estar na presença dele, a fazer a sua vontade. Muitas vezes não é fácil, mas nós que estamos na presença de Deus, procuramos fazer a sua vontade, estamos sempre tentando granjear a nossa própria salvação. E acatar com as mãos aquilo que Ele tem nos dado no âmbito espiritual. E por isso eu quero contar que logo após essa experiência linda que eu tive com Deus no meu quarto, logo após eu tive um sonho. E neste sonho eu estava na minha janela, na minha casa, sentada na minha cadeira, e onde eu via descendo do céu uma nuvem. E nessa nuvem descia alguém igual aquelas fotos de Jesus que você vê por aí. E nessa hora que eu vi aquela nuvem que descia com aquele ser parecendo o Jesus que nós hoje em dia conhecemos, estava vestido de uma roupa branca com uma faixa vermelha. E na hora que eu ia sair para fora, eu falei: nossa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho que sair ao encontro, eu tenho que ir para fora. Nessa hora, eu escutava uma voz que dizia: não saia para fora. E eu falava: mas por que eu não posso sair para fora? Eu preciso sair para fora. Eu preciso encontrar com Jesus, afinal eu esperei tanto.
Mas aquela voz me dizia: não saia para fora. E eu queria muito sair. E eu via as pessoas que saíam para fora e estavam ali. E eu via aquelas pessoas, eu via muitas pessoas saindo para fora e ali, de pé, olhando para aquela nuvem. Mas a voz continuava falando: não saia para fora, não saia para fora. E então, chegou uma hora que eu ia sair. Mas aí então, olhando para cima novamente, além daquela nuvem que descia com aquele ser que parecia ser Jesus Cristo, eu vi uma outra nuvem que descia com um castelo todo dourado que descia em cima daquela nuvem. Eu falei: nossa, é Jesus, é a nova Jerusalém que de Deus desce do céu, eu preciso ir ver de perto. Só que quando eu desci, eu ia para abrir a porta. A mesma voz falava: não saia para fora. E então eu parei e olhei novamente. A voz era como se a voz me dissesse: vai, olha. E eu olhava, e no que eu olhei, eu vi aquela nuvem descer um pouco mais e ficar na mesma altura da nuvem que estava o ser que parecia Jesus Cristo. E nessa hora a voz me dizia: olhe novamente. E quando eu olhava, eu via luzes que vinham no meio das duas nuvens e passavam no meio das duas nuvens muito rápidas e pegavam e sugavam aquelas pessoas e levavam aquelas pessoas embora. E as roupas das pessoas ficavam no chão. Mas a voz continuava me dizendo: não saia para fora, não saia para fora. E então ele falava: olha novamente. E quando eu olhava novamente, foi a visão mais louca que eu já tive em minha vida. Eu via aquelas luzes que outrora estavam todas claras e brancas, que eu não conseguia decifrar ou discernir o que era. Quando eu olhei para elas, eu via discos voadores que sugavam as pessoas. Pareciam vários discos voadores. Ou até mesmo hoje, vendo os drones que nós conhecemos, que nós já sabemos, pareciam drones que sugavam as pessoas do chão. Aí aquela voz me falou: eu não falei para não sair para fora? E aí nesse mesmo minuto veio aquele sentimento: não era Jesus. Não era a volta de Jesus, é o anticristo, e muitas pessoas creram que era a volta de Jesus e saíram para fora e foram abduzidas por discos voadores, por estes discos voadores ou drones, não sei. Mas isso foi há 1 ano e pouco atrás. Então, pense, reflita. Realmente Jesus está voltando. Mas com que será que você tem se preocupado? Será que você não está sendo enganado? Será que você não vai ser enganado? Abra o seu coração, peça o discernimento de tudo que você for fazer a Deus, para que você não seja enganado. Para que o Espírito Santo de Deus possa estar com você a cada passo que você der, a cada passo que você der, para que Ele possa te guiar ao que é certo e não ao que é errado. Se Deus está me incomodando por este sonho, é porque algo Ele quer falar ao seu coração. E nós devemos estar com os nossos olhos abertos para não errarmos, para estarmos preparados como as 10 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas, que tinham sabedoria para discernir e saber o que era certo ou o que era errado.
Porque nesses últimos dias, muitos estão questionando o que é certo e o que é errado. Mas se você está no Espírito de Deus, está conectado com o Pai, com o Filho, se você está conectado no Espírito Santo de Deus, que ainda está aqui, você não terá dúvidas. Por mais que o inimigo tente colocar na tua mente dúvidas, você lutará com elas e você saberá o que é ou onde está o caminho da verdade. Você lutará e vencerá. Porque o Pai, o Espírito Santo de Deus, te guiará à verdade de todas as coisas. Mas para isso você tem que estar ligado com Ele. E não é aquilo que as pessoas vão te dizer, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer brotar em teu coração e te falar claramente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja é você. A igreja não é 4 paredes. A igreja é o seu coração. E é essa igreja que ele vem buscar. E quando ele vier, que possamos estar irrepreensíveis na sua presença. Que este sonho te sirva por alerta para muitas coisas, para a sua vida espiritual, para que ela se mantenha de pé. E que Deus fale melhor ao seu coração do que eu consigo falar. Em nome de Jesus, o Cristo.